E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou estar abordando com vocês um dos conceitos que são os mais introdutórios da física, da parte da mecânica, e que também não tem tanta dificuldade assim, então é algo que é para você aprender rápido, já conseguir aplicar e evitar errar de bobeira nas questões. Então, vamos lá? Então vamos lá pessoal, para a gente não ter dúvida e tirar de letra esse assunto. Vamos começar definindo o que é movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero. Vamos grifar isso para a gente não esquecer mais. De modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então, gente, vamos ter sempre na cabeça aqui, falou em movimento uniforme, falou em velocidade que não varia, que é diferente de zero. Então, se a gente tiver um gráfico de velocidade por tempo, isso significa que no eixo das ordenadas, que é onde tem esse V aqui, a gente vai ter uma linha reta representando esse movimento. Isso se essa nossa velocidade for maior do que zero. Se ela for maior do que zero, vai estar ocupando a parte superior desse nosso plano. Agora, se a gente tiver por outro lado uma situação em que a velocidade é menor do que zero, isso significa que a gente vai ter que uma linha reta ocupando a parte inferior do gráfico para representar que essa velocidade é negativa. Beleza? Sabendo disso, pessoal, vamos então analisar como é que fica a nossa função horária no movimento uniforme. Ela é definida por S igual ao espaço inicial mais ou menos a nossa velocidade pelo tempo. Por que eu estou dizendo aqui que essa nossa velocidade ela é mais ou menos? Porque ela pode ser tanto positiva quanto negativa, que é da mesma forma como a gente viu no último slide. Então, se a gente tiver aqui um gráfico da posição desse nosso objeto pelo tempo, a gente pode reparar aqui que essa nossa função ela é uma equação do primeiro grau. Se ela é uma equação do primeiro grau, isso significa que ela vai ser uma reta, dessa forma aqui, em que o ponto que corta o eixo das ordenadas é justamente a nossa posição inicial. E a nossa velocidade, já que ela corresponde à inclinação da reta, é a nossa variável, ela pode ser reescrita da seguinte forma: velocidade é igual a tangente do nosso ângulo θ. Da mesma forma como quando a gente vê na matemática a função afim, em que esse azinho aqui, que na nossa função pode ser reescrita como correspondente à nossa velocidade, ele corresponde à tangente do θ, a inclinação da reta. Vamos agora avaliar uma das propriedades mais importantes quando a gente estuda movimento uniforme, que pode estar na sua prova como uma pegadinha e você não pode esquecer isso, que é justamente a propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. O que a gente pode reparar aqui? Quando a gente tem esse nosso gráfico da velocidade pelo tempo, se a gente traçar uma reta aqui correspondente a essa nossa velocidade, que é constante, a gente pode reparar que essa área formada entre um instante-tempo t1 e um instante-tempo t2, esse retângulo aqui, se a gente escrever a nossa fórmula aqui, da função horária, essa multiplicação v vezes o nosso ΔT, que nada mais é do que o tempo t2 subtraído do tempo t1, ela corresponde à função, à equação S, que é a posição, menos a posição inicial do objeto. Esse S menos S0 nada mais é do que o nosso ΔS, que vai ser igual ao produto velocidade por tempo. O que a gente consegue concluir aqui? A gente consegue concluir que a área desse nosso gráfico vai ser justamente
o produto velocidade por tempo, que é igual à variação do espaço. Dessa maneira aqui. Vamos agora fazer um exemplo para a gente fixar essas ideias e não ter dúvida. O importante, pessoal, é a gente sempre começar do básico, não querer fazer aqueles exercícios mais difíceis. Começa de pouquinho em pouquinho, que você vai ver que conforme você for fazendo cada vez mais questão, você vai ficar craque nesse assunto. Então vamos lá. Exemplo. As funções horárias do espaço de duas partículas A e B, que se movem numa mesma reta orientada, são dadas no SI por SA igual a 4 multiplicado pelo T e SB igual a 120 menos o produto de 2 vezes T. A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. Determine a distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. Pessoal, questão bem tranquila. Vamos então primeiro resolver essa primeira questão. Antes de tudo, vamos representar aqui o que está acontecendo nessa nossa linha reta. A gente tem, nessa posição 0, aqui, um objeto que ele caminha para frente com essa função aqui. Uma velocidade de 4 metros por segundo multiplicado pelo tempo. E aqui, na posição 120 metros, a gente tem, no sentido contrário, um objeto que caminha com a velocidade de menos 2 metros por segundo pelo tempo. Então, para a gente calcular a distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos, primeiro a gente tem que calcular qual é a posição de cada uma delas nesse instante. Vamos calcular? Primeiro, letra A. Posição do A. Qual vai ser? 4 vezes um instante, que é 10. Isso vai ser 40 segundos. 40 metros. Já o B vai ser 120, que é a sua posição inicial, menos 2 multiplicado por 10. E isso aqui vai resultar para a gente uma posição de 100 metros. O ΔS vai ser justamente o intervalo da distância entre essas partículas nesse instante. Então, esse ΔS vai ser a distância do B menos a distância do A. Isso vai resultar para a gente que esse valor é igual a 60 metros. 100 menos 40, que é igual a 60 metros. Essa é a distância que separa as partículas nesse instante. Letra B. O instante em que essas partículas se encontram. Vou colocar a letra B aqui. Para a gente calcular o instante que as partículas se encontram, a gente precisa igualar suas funções. Já que igualando ambas as posições, isso a gente vai estar querendo dizer que essas partículas vão estar na mesma posição. Então, quando a gente faz SA igual a SB, a gente iguala o momento em que elas vão estar no mesmo lugar. E assim a gente consegue obter esse nosso instante. Então, vamos lá. 4t, que é a função de A, é igual a 120 menos 2t, que é a função de B. Se eu passar esse menos 2t para o outro lado, para ficar junto com 4t, o que eu vou ter? 4t mais 2t igual a 120. Somando esses dois termos, eu consigo ter que 6t é igual a 120 e t, fazendo essa conta, vai ser correspondente a 20 segundos. Esse é o instante em que a partícula se encontra. Letra C. A posição em que se dá o encontro. Para eu obter a posição em que se dá o encontro, já que eu já obtive o instante em que elas se encontram, é muito simples. Basta a gente incluir esse tempo que a gente obteve aqui em uma das duas funções, tanto faz, já que eles vão estar na mesma posição, correto? Vou colocar na do A porque é mais simples.
Então, a posição em que se dá o encontro é justamente 4 produto do tempo, que é o instante que eu calculei, 20 segundos. O resultado disso aqui é 80 metros. Então, 80 metros é a resposta à questão, é justamente a posição em que esse instante de encontro ocorre. Vamos fazer uma outra questão agora que vai abordar os mesmos conceitos e também vai te abordar um pouco de interpretação de texto para você conseguir aplicar a fórmula da função horária em diversas situações que envolvam movimento uniforme. Vamos lá. Uma questão da PUC de Minas Gerais. Quando navega a favor da correnteza, um barco desenvolve 40 km por hora. Navegando contra, faz 30 km por hora. Para ir de A até B, pontos situados na mesma margem, gasta 3 horas a menos que na volta. Portanto, a distância entre A e B é D. Pessoal, deixa eu aparecer aqui. Nesse tipo de questão, é extremamente importante, já que ela envolve interpretação, que a gente desenvolva o nosso raciocínio com uma certa cautela. O que eu quero dizer com isso? É extremamente importante que você desenhe a situação que está acontecendo, com as distâncias, com a velocidade, para que você consiga desenvolver e aplicar aquela situação na fórmula da função horária do movimento uniforme. Vamos fazer isso? Vamos desenhar primeiro? Então vamos lá. Deixa eu sair aqui. Foi. Vamos lá. Vamos desenhar aqui numa reta essa situação que está acontecendo. Então, eu tenho de um ponto A para um ponto B. O pedido da questão é justamente essa distância D aqui. Quando o barco navega a favor da correnteza, do ponto A para o ponto B, ele desenvolve 40 km por hora. Navegando contra, faz 30 km por hora. Então, a favor, eu tenho 40, contra, eu tenho 30. Correto? Beleza, então. Como é que a gente vai fazer essa questão? Eu sei que a nossa função horária do movimento uniforme é dada pela seguinte forma. S é igual a S0 mais ou menos VT. Essa subtração de S menos o espaço inicial nada mais é do que o meu ΔS, que nessa questão aqui pode ser traduzido como a distância entre A e B, que é o D, que é o que a gente procura. Isso é igual a mais ou menos a velocidade multiplicada pelo tempo. Vamos agora analisar a seguinte questão. A favor, o barco desenvolve 40 km por hora e ele gasta 3 horas a menos que na volta. Colocando isso aqui na nossa função, eu posso dizer que o meu D, no caso a favor, ele vai ser igual à velocidade, que é 40, multiplicada pelo tempo T menos 3 horas. Já na situação B, de volta, eu vou ter que a velocidade 30 é multiplicada por um tempo T, que é o que ele gasta na volta, que é 3 horas a mais do que no caso a favor da correnteza. Já que essa nossa distância indo a favor, ou seja, de A até B, é a mesma distância contra a correnteza, que é de B até A, eu posso igualar essa expressão aqui, de A com B, porque daí eu consigo obter o tempo T que eu gasto nesse percurso. Eu consigo obter um instante T em que o barco contra a correnteza ele gasta para desenvolver essa distância. E logo eu também consigo obter o tempo que o barco a favor da correnteza também faz. Então, deixa eu igualar aqui. Vou usar a cor vermelha. 40T menos 3, a favor da correnteza, é igual a 30T. Desenvolvendo essa expressão, eu tenho que 40T menos 120 é igual a 30T. Se eu jogar esse 30T
para o outro lado, e esse 20t para o lado de cá, o que eu vou ter? Eu vou ter que, subtraindo 40 menos 30t, vou ter que 10t é igual a 120. Então, que t é um tempo de 12 horas. O que ele me pede? A distância entre A e B. Tranquilo, agora é só aplicar esse instante que a gente obteve em uma das duas expressões, que a gente vai obter a distância, já que elas são iguais, tanto a distância a favor da correnteza quanto a distância contra a correnteza. É o mesmo ponto. Vamos aplicar na expressão B, porque é a mais simples aqui. Eu vou ter que a distância é igual a 30 multiplicado por 12. E isso é igual a 30 vezes 12, 360 quilômetros, gabarito letra A. Pessoal, eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você, que você tenha aprendido de fato esse conceito, não tenha mais dúvidas, já consiga resolver as principais questões de todos os vestibulares. Então, se você gostou desse vídeo, dessa aula, não se esqueça de clicar em gostei, deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de algum vídeo que a gente possa fazer sobre a abordagem dessa matéria. E eu estou deixando também uma lista de exercícios para você conseguir aplicar com duas questões que foram da SPSEX, do ano de 2012, do ano de 2009, se não me falha a memória. Então é isso e até a próxima, pessoal. Valeu!